Boa tarde, a paz do Senhor. Nós mandamos uma saudação especial para os irmãos lá da África, mandamos uma saudação especial para as outras pessoas que vão assistir esse estudo bíblico por esse vídeo e oramos agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Palavra de Deus. Então, nós estávamos falando acerca da nossa identidade em Cristo, quando estamos estudando a carta aos Efésios. Mas hoje nós vamos identificar o que a nossa identidade em Cristo, o que ela nos ajuda a viver de uma maneira diferente das pessoas que não estão com a sua identidade em Cristo. Então, para começar, nós vamos ler uma passagem bíblica, somente 2 versículos, em Mateus 11, versículos 28 a 30. Mateus 11, versículos... Evangelho de Mateus 11, 28 a 30. Mas eu vou fazer primeiro uma introdução do assunto. Mateus 11, nos versículos 28 a 30, e a introdução do assunto é o seguinte: é que, como todas as pessoas que vivem nesse mundo, muitas pessoas vivem em estresse, muitas pessoas vivem estressadas. Então, dentro da nossa identidade em Cristo, como é que a gente pode viver uma vida que possa resolver o problema do estresse, para a gente não viver agoniado e para a gente ter uma vida mais em paz e uma vida mais abençoada do que viver somente debaixo de estresse. Então, antes de ver a passagem de Mateus 11, a pergunta é essa daqui: como é que a gente pode saber se a gente está estressado demais, ou seja, se o estresse está tomando conta da vida da gente? Ora, qual é o propósito? É ver quais são as soluções que a gente tem nas Escrituras, né? Quais são as soluções que a gente tem, porque o estresse, como a gente sabe, leva muitas pessoas a terem problemas de ordem espiritual, problemas de ordem psicológica. Geralmente, o estresse pode ser provocado por opressão de ordem espiritual, pode ser provocado por problemas de ordem psicológica, podem ser provocados por problemas de ordem emocional, e certamente que Jesus Cristo traz uma orientação de como é que a gente deve evitar o estresse, porque muita gente até morre de um ataque cardíaco, né, por causa de estresse. O estresse pode até causar de matar uma pessoa por ataque do coração. Então, como saber como é que se a gente já está estressado demais ao ponto disso estar afetando a nossa vida? Então, a primeira boa notícia que tem para a gente tratar de resolver o nosso problema de estresse do dia a dia, é a gente ver o que Jesus promete, o que Ele está falando para nos livrar do estresse, né? Se a gente só vive em função dos mecanismos e dos recursos que o mundo oferece, né, o estresse pode ser até aliviado, mas a causa do estresse é uma causa que a gente só pode realmente eliminar ou diminuir na medida em que a gente conta com a ajuda do Senhor, né? Então, qual foi a boa notícia que veio da parte de Jesus para o problema das pessoas que estão sobrecarregadas ou as pessoas que estão estressadas? Lá, o que diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30? Quem é que pode ler aí em voz alta? Mateus, capítulo quem? Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Quem é que pode ler alto para poder gravar? Qual é o versículo?
capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus Cristo. Né? Nessa outra tradução aqui que eu tenho, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados, o sinônimo de sobrecarregado é oprimido ou é estressado. Né? Essa palavra estresse se usa muito na modernidade, nos dias atuais. Né? Então, ele convida todos que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados a vir a ele. E o que ele diz? E eu vos aliviarei. Essa é um privilégio, esse é um privilégio da nossa identidade em Cristo. O que é a nossa identidade em Cristo? É a maneira como a gente vive buscando a ajuda do Senhor Jesus Cristo. A nossa identidade em Cristo veio pela nossa fé em Cristo. Quem não tem fé em Jesus Cristo não vai procurar o Senhor Jesus, porque não crê que ele possa resolver o problema. Então ele diz, e eu vos aliviarei. E aí diz, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, o controle que eu posso ter sobre a sua vida. Ou seja, tomai sobre vós o meu jugo, submeta-se a mim, submeta-se ao meu jugo, ao meu controle. É o jugo não na palavra no sentido ruim da palavra, mas o jugo no sentido do controle que ele pode tomar sobre a nossa vida. E ele diz mais, e aprendei de mim. Ou seja, a gente tem muito a aprender de Jesus Cristo em todas as situações da vida. Pode ser na situação de opressão, pode ser na situação de estresse, pode ser em qualquer situação. A gente tem que aprender, buscar aprender com ele. Muito bem. No domingo eu preguei sobre em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, onde Jesus disse, aqui veio de acordo com a profecia de Isaías, e lá ele disse que veio para libertar os cativos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, e etc, etc, etc. Então, isso aqui faz parte daquelas promessas que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, o que cobre perfeitamente o assunto do estresse e o assunto das sobrecargas. Então ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, se a gente for arrogante, a gente não vai aprender nada de Jesus, porque ele não ensina nada em termos de arrogância. Se a gente quiser ser autossuficiente para resolver o nosso problema de estresse ou qualquer outro problema, né, obviamente que a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se a gente for manso e se a gente for humilde de coração, a gente está aprendendo com ele, né, de como buscar a ajuda dele. Porque quem não crê nele, quem não é humilde o suficiente, vai buscar tudo que é tipo de solução para o negócio do estresse e para todo tipo de opressão. E aí ele diz assim, a segunda parte, ele diz o seguinte, e achareis descanso para o quê? Para o vosso corpo? E achareis descanso para a vossa alma, porque a nossa alma é onde reside as nossas emoções. Se a gente está triste, a nossa tristeza está vindo da alma. Se a gente está oprimido, a nossa opressão está residindo lá na alma. Se a gente está estressado, isso tudo vem de lá da nossa alma, que é onde residem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então ele diz, por quê? Alguém há de perguntar, por quê que eu devo aprender de ti e por que eu acharei descanso para a minha alma? Aí ele explica, porque o meu jugo é suave, né?
e o meu fardo é leve, ou seja, o fardo, se é que a gente pode considerar o que a gente recebe de Jesus como um fardo, que jamais será um fardo. Fardo é alguma coisa pesada que a gente carrega nas costas. E ele veio para nos livrar do fardo que a gente carrega nas nossas costas, seja de opressão, seja de estresse, seja do que for, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é óbvio que com ele a gente não vai estar sendo submetido a uma pressão além do que a gente sofre no dia a dia da nossa vida aqui nessa terra. Então, essa é a promessa, é a boa notícia para quem tem o problema de estresse, para quem tem o problema de sobrecarga, para quem tem o problema de preocupação, né? A gente se preocupa com o que vai acontecer amanhã, se preocupa com o que vai acontecer daqui a 2 anos, se preocupa porque está chovendo, se preocupa porque está muito calor, se preocupa porque não tem dinheiro, se preocupa, enfim. A preocupação também não é nada que vem da parte de Deus, porque o Senhor mesmo ensinou que a preocupação não acrescenta nem um minuto na nossa vida. Viver preocupado só faz tomar tempo da nossa vida. Então, em lugar da gente viver uma vida com a nossa identidade em Cristo, em lugar da gente viver uma vida que a gente desfrute da vida, a preocupação vai roubar dias da nossa vida, roubar a paz e roubar tudo que é da parte que vem do Senhor. Então, tem aqui o depoimento para falar de caso concreto de problema de estresse. Tem nesse artigo que eu peguei, tem o depoimento de uma mulher que ela, porque a pergunta é essa: como saber se você está estressado demais? Aí ela traz como testemunho o caso dela, a experiência dela como uma pessoa que está super estressada. Ela diz que lá no trabalho, ela uma vez estava fazendo uma palestra, e então chegou no meio lá da palestra dela, ela esqueceu do que ela tinha que dizer e deu uma parada e ficou perdida, deu um branco, que aliás já aconteceu comigo aqui, vocês devem ter percebido. Às vezes, quando eu estou estressado, quando eu estou pregando, às vezes me dá um branco, aí é preciso, por isso é que eu tenho o meu script, as minhas notas, porque eu não vou seguir estritamente o que eu escrevi ali, mas serve para uma hora que você saiu da sintonia, você voltar para o assunto. Então, essa mulher, ela tinha um trabalho terrível, e essa lição vale para as pessoas que vão ver esse vídeo e que vivem preocupadas com o problema da sobrevivência. É óbvio que a gente tem que trabalhar. Quando a pessoa cruza o braço e não faz nada, é óbvio que vai entrar em problema. Mas tudo que é excessivo na vida, tudo que vem sobrecarregado por preocupação, né? Como as pessoas que querem se garantir do amanhã, que a gente tem alguma coisa que garanta a gente alguma coisa para o dia de amanhã ou para o dia depois? Tem nada que garanta nada. Então, essa influência que a gente sofre da sociedade no dia de hoje, que a gente tem que trabalhar muito, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo para dar educação aos filhos, etc. Ninguém disse que é para não trabalhar, mas daí, inclusive na gravação de um dos programas de hoje nós gravamos 4 dos programas, diz lá o seguinte, que quando a gente está vivendo em estresse, quando a gente está vivendo debaixo de um monte de problemas que arrasam com a família, destroem as famílias, uma das razões é o problema de viver num dia a dia estressado, viver num dia a dia dando prioridade a um monte de coisas, mas não dando prioridade ao nosso tempo com Deus. Todo dia, se a gente tomar um tempo com Deus, era isso que a gente estava falando num dos programas de hoje, se a gente tomar um tempo com Deus, ao acordar, a gente orar, agradecer e entregar o nosso dia a Deus. Se a gente, ao momento de dormir, se quiser ouvir uma música de adoração para a gente ouvir e orar e falar com Deus, ler sempre a nossa devocional, alguma coisa que está escrito na Bíblia, isso é o que nos alimenta e nos enche de fé.
Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E tem muitas músicas ungidas, como aquela música que a gente usou no domingo para encerrar a mensagem, né? O hino da vitória. Aquela música é ungida demais. Conta a história de quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a seco, né? Atravessou o Mar Vermelho a seco, e depois que atravessou, puderam cantar o hino de vitória ao Senhor, porque faz parte dessas mesmas promessas do Senhor, que quando a gente passar pelas águas, as águas não vão nos afogar. Quando a gente passar pelo fogo, não literalmente, mas quando a gente estiver numa situação de ameaça do fogo, né, que o fogo não vai nos queimar. Então, as promessas de Deus não são para levar a gente a ficar estressado. Então, o que acontece na prática? A nossa identidade em Jesus Cristo permite que a gente viva mais garantido nas coisas que o Senhor nos promete do que garantidos naquilo que a gente pode fazer por nós mesmos. Porque quantas vezes a gente trabalha da murro em ponta de faca, às vezes a gente não busca o discernimento da parte de Deus, e a gente acaba passando a vida. Depois, quando você chega aos 70, 80 anos, você diz, quanto tempo eu perdi da minha vida, quanto eu perdi da minha saúde, e no final das contas você abrevia os seus dias, porque aí vem as doenças, tudo provocado ou por problemas biológicos mesmo, da saúde física, ou por problemas psicológicos ou problemas espirituais que levam a pessoa a ficar doente fisicamente. Né? Eu estava falando com uma pessoa ontem, falando com um amigo ontem, e ele disse o seguinte, esse amigo até já passou por uma operação de coração aberto, essa que faz para poder desentupir, não sei o que, há uns 4, 5 anos atrás, graças a Deus que da operação ele não tem nenhuma sequela, etc. Mas o que acontece é que ele tem outros problemas de saúde, e ele até me cobrou. Ele falou, escuta, você me mandava as mensagens suas, eu até passava para alguns amigos, que ele mora lá no Rio Grande do Sul, eu até passava para alguns amigos, agora eu não recebo mais nada de você, é porque ele mudou o correio eletrônico dele e eu perdi o contato. Mas ontem, ligando para ele, ele falou, manda para mim os estudos bíblicos, manda para mim que eu tenho interesse. Mas ele falou, só faça o seguinte, você em lugar de mandar, se quiser mandar o vídeo, mande o vídeo, mas me mande também por texto, se você tiver o texto das suas mensagens, porque eu estou com um problema na minha vista, você vê, estou com um problema, a minha visão está tão comprometida que eu já não estou enxergando direito para ler, né? Então o que acontece? Ele falou, você manda também o escrito, porque aí chega no computador, eu aumento as coisas e posso ler e posso tirar proveito. Então você vê, é uma pessoa que é 1 ano só mais velho do que eu dou graças a Deus, porque eu tenho algum problema de visão, mas ele já não está nem com a visão capaz de pegar um pedaço de papel desse e ler. Ele usa o computador, graças a Deus que ele ainda tem possibilidade de usar o computador para aumentar a letra e para poder. Então, essas coisas assim são o resultado do estilo de vida que a pessoa leva. Então, no testemunho dessa mulher aqui, desse artigo, ela era uma mulher que tinha uma porção de funções dentro da firma que ela trabalhava. Ela tinha a função disso, tinha a função daquilo, trabalhava para fazer isso, a tarefa tal, era supervisora de um departamento com uma porção de gente, não sei o quê. Ela disse que num dia ela estava fazendo uma palestra lá, e aí deu um branco, etc. Aí começou a acontecer aquele negócio. Então ela procurou ver se conseguia identificar qual era o problema. Era estresse, puramente estresse. O médico disse que era estresse. Aí, o que aconteceu? Um dia, né, ela usava e usa toda a tecnologia que tem, o telefone, celular, o computador, não sei o quê. Mas Deus é tão bom que às vezes as coisas acontecem por um propósito que a gente não identifica por hora, né? Ela não tinha nem como sair de férias do trabalho, porque não tinha quem substituísse. Imagina, se ela morresse, então não ia acontecer nada, porque não tem quem substitua. Imagina a que ponto a gente, o ser humano, chega. Aí, um dia, ela esqueceu o telefone celular dela no bolso da calça, da roupa, sei lá, e foi bater na máquina de lavar. O telefone, obviamente, que estragou dentro da máquina.
Aí ela mora num lugar que não era um lugar de fácil acesso, de cidade grande, não sei o quê, mas ela foi, até ela conseguir uma solução para trocar o telefone um pelo outro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu sei que levou 3 semanas, ela fala aqui que levou 3 semanas. O final daquelas 3 semanas, ela falou, meu Deus do céu, como eu estou muito mais tranquila, como é que eu relaxei, né? Muito mais porque ela usava o telefone dela como instrumento de trabalho, para conectar com os outros departamentos, para falar com as pessoas. Então, uma das coisas que ela fazia era usar o negócio de texto e de telefone o tempo todo. Isso, queira ou não queira, é por isso que muitas crianças hoje que ficam nesse negócio lá daqueles joguinhos, quando chega jovenzinho já está cheio de problema, de estresse, de não sei o quê, porque é o que o mundo leva a fazer. Depois de 3 semanas sem a possibilidade de usar o telefone, ela falou, uau, como é que eu estou muito mais tranquila, porque ainda que obrigada a fazer isso, ela ficou 3 semanas de férias de usar pelo menos o telefone. Então você vê que é nessa hora que a palavra de Deus ela se torna realmente uma realidade na vida da gente. Aí ela falou, pois é, está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até o assunto de perder o telefone, até o negócio do telefone enguiçar por 3 semanas foi para o bem dela, porque ela era uma pessoa, e é uma pessoa, deve estar viva ainda, uma pessoa que ama ao Senhor. Então, essas coisas aí dão para nós um sentido de quando a gente estiver estressado, seja pelo que for, a gente buscar do Senhor e não buscar continuar naquela mesma maneira de estilo de vida. Inclusive, ela cita aqui no artigo dela, ela cita o seguinte, que houve uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que declarou que o estresse é a epidemia de saúde do século XX. Então não é nem agora no século XXI, o estresse já virou uma epidemia no mundo inteiro. Uma pesquisa dessa Organização Mundial de Saúde, o estresse já virou uma epidemia no mundo inteiro. Aí é que você vê as vantagens que levam a pessoa ter um estilo de vida diferente. Por exemplo, o nosso irmão aqui, ele não tem internet. Talvez até ele precisasse do internet para facilitar num contato com médicos, mas não quer. Eu tenho um amigo que era um empresário, depois ele foi para a guerra, depois voltou da guerra e não sei o que, não sei o que. Ele, há coisa de uns 3 anos atrás, o Richard, ele foi morar num nursing home, ele virou e falou, eu não quero mais saber de computador, de telefone celular, eu quero levar a minha vida no estilo que eu levava quando eu era jovem. Ou seja, ele vê a televisãozinha dele, só o que interessa ver, porque a televisão é outra coisa que estressa a pessoa. A gente vê televisão hoje, é muito difícil encontrar um programa que seja agradável, um programa educativo, um programa que relaxa para você ouvir uma música. Até isso é difícil de você ver. Então, para a pessoa se reeducar, né, é preciso da gente entender que a gente precisa de se reeducar no sentido de buscar um estilo de vida que não leve a gente a um ponto de estresse tamanho. Mas eu acho que isso também depende de cada um. Depende de cada pessoa, é óbvio. Eu tenho internet, eu tenho telefone celular, mas você não me vê pendurada no telefone, sei. Nem na internet, nem Cada pessoa faz o uso de uma maneira. Agora, ficar o tempo todo, e hoje em dia é comum as crianças ficarem penduradas naqueles negocinhos de joguinhos, não sei o que, não sei o que. Muito bem. Então, na verdade, agora vamos ver o que é o estresse. Vamos ver o que é o estresse. O estresse é algo inevitável na vida moderna. Ainda mesmo para uma pessoa que é cristã e que está envolvida no trabalho, nas atividades do dia a dia no mundo, né? A menos que ele já está aposentado, que tem o privilégio de poder organizar a sua vida de maneira mais tranquila, mas a pessoa que tem que se submeter ao problema de trabalho, essas coisas todas, então é algo inevitável no dia a dia das pessoas que vivem nesse mundo. Mas o estresse, ele é alguma coisa que
que ele leva a consequências na saúde física, como por exemplo, ela falando do testemunho dela, essa mulher diz que quando ela está estressada e quando ela enfrenta situações no trabalho, seja de problemas que tem que sofre resistência, por exemplo, ela é chefe de um departamento e o empregado não quer fazer a obrigação que ele tem que fazer, estressa qualquer pessoa. A pessoa é suposta de trabalhar dentro de um nível de normalidade. Não é normal a pessoa ter que, para chefiar um departamento, ter que viver estressado porque o fulano concorda, o outro faz, o outro não faz. Eu me lembro uma vez, quando eu era chefe de um departamento lá naquela organização federal que eu trabalhava, eu era chefe de um departamento grande, tinha uma porção de gente. Então, o que acontecia? O que acontecia era o seguinte, às vezes eu fazia reunião com os chefes de setor do meu departamento, e o que acontecia na prática? Acontecia o seguinte, tinha gente ali, um que não se dava com o outro que não se dava com o outro. Então o que acontecia na prática? Às vezes determinadas reuniões eram um estresse tremendo. Então o que eu fazia? Quando chegava num ponto da reunião, que o negócio entrava, quando o negócio entrava num nível de coisa pessoal de um com o outro e desviava do assunto da reunião, eu simplesmente acabava com a reunião e dizia, olha, por hoje o assunto está encerrado, vocês depois se entendam e amanhã a gente continua a tratar do assunto, porque isso tudo leva a estresse. Então, a maneira da gente evitar isso é não insistir em alguma coisa que está causando ali uma tensão, não é isso? Então ela diz que quando, nessas atividades de trabalho dela, ela ficava estressada, ela sentia que o ritmo do coração dela disparava. E é isso que acontece quando a pessoa está estressada. Você, por exemplo, eu imagino lá no Brasil, você está andando na rua, aí vem o cara e te assalta, e quer te tomar o dinheiro, quer te tomar os documentos, bota um revólver na tua frente, o coração certamente dispara. Deve ter muito pouca gente que tem a calma suficiente, deve ter gente que tem a calma suficiente para enfrentar uma situação dessa e não se estressar. Mas um dos sintomas que mostra que o estresse está elevado é quando o ritmo do nosso coração dispara. E aí o cérebro, como o ritmo do coração dispara, o cérebro também roda a 1000, e aí diz aqui ela que, segundo as orientações que ela recebeu da parte do médico, o que o médico explicou para ela é o seguinte, que o corpo da gente responde ao estresse de diferentes maneiras, ou dispara o coração, ou a pessoa fica agitada, etc., mas derrama, o estresse inunda, é a expressão que ela usou, derrama substâncias e hormônios que são liberados por causa do estresse, que afeta todo o organismo da pessoa. Você já imaginou o mal que causa isso, até do ponto de vista biológico, você ficar estressado com alguma coisa? Discussão, por exemplo. Discussão é um negócio que eu detesto discussão, porque a gente se estressa com discussão, porque derrama um hormônio, sei lá que hormônio é, uma substância. Adrenalina. Derrama adrenalina, e se você tem uma adrenalina agora, daqui mais de uma hora tem outra adrenalina, no final do dia você está morto e não sabe por que está morto. Então, no final do dia você está morto e não sabe por que está morto. Então, é a questão do estilo de vida, mas buscando a ajuda de Deus e a disciplina do que ensina as Escrituras. Então, quais são os sintomas? Quais são os sintomas? Aqui, ela escreveu no artigo dela o seguinte: o estresse se manifesta de várias maneiras. Você está sobrecarregado, irritável, irado, ansioso, temeroso. O temor vem também do estresse, a pessoa fica com medo, né? Preocupado, encontrando dificuldades para se concentrar. A pessoa que está estressada, ela tem dificuldade de se concentrar, não tem? Quem é que está estressado e fica numa situação de paz,
que possa se concentrar em alguma coisa. Você perde a concentração, você perde a capacidade de se concentrar, né? E como resultado disso, você tem dificuldade de tomar decisões. Você vê, quando você for tomar uma decisão com a sua cabeça quente, numa situação de estresse, você certamente não vai tomar uma decisão que seja de acordo com a melhor possibilidade que você vai escolher para tomar uma decisão, porque o estresse ele causa todo esse tipo de problema. Então, ela diz assim, talvez você esteja um pouco como eu, ela diz no artigo dela, cansada e estressada, mas se arrastando. Você acorda de manhã e se pergunta como é possível se sentir mais cansada ou mais cansado de quando você foi dormir. Não acontece isso? Quando a gente está estressado, você quando se levanta, você dormiu supostamente bem a noite inteira, mas você já acordou, não tem uma razão plausível porque que você já acordou cansado, mas o sono não foi satisfatório para você. Por quê? Isso são sintomas de que você está estressado ou estressada. Então, aí é que a gente pode desacelerar, ou deve desacelerar, diz ela, né? E buscar, então, a ajuda da parte do Senhor. Muito bem. Agora, qual é o impacto, ou qual é o resultado desse estresse no nosso relacionamento com Deus? Vê, afeta até o nosso relacionamento com Deus, não afeta? Pessoa estressada tem paz para dizer assim, bom, agora eu vou parar e vou orar, estou tranquilo aqui, vou me recolher e vou orar. Quem está estressado não quer nem saber de orar. É uma das coisas que causa, que prejudica o nosso relacionamento com Deus, é quando a gente não está calmo, tranquilo. Então, ela diz aqui, qual o impacto que isso causa no nosso relacionamento com Deus? Ela diz o seguinte, ter um tempo com Deus é uma prioridade para você ou é outro item da lista? Ou seja, o seu relacionamento com Deus, o seu tempo com Deus todo dia, para você orar, para você escutar uma música de louvor, ou para você ler as Escrituras, isso é uma prioridade que você coloca no programa do seu dia, na sua agenda para o dia, ou as coisas já começam de manhã com uma porção de coisa de rotina e chega o final do dia, aí a gente está cansado, depois que você está cansado e está mais querendo ir para a cama, como é que você vai dar tempo para você poder orar e ler da palavra de Deus? Então, realmente meditar na palavra de Deus, orar, né? O nosso momento para devocional, isso tem que ser uma prioridade na nossa vida. Caso contrário, o estresse leva, ou a falta dessa prioridade, leva a gente a cada vez acumular mais estresse em cima de estresse, em cima de preocupação em cima de preocupação, e daí a pouco você já não fala mais com Deus, já não ora, já não tem nenhum incentivo para isso. Agora, como é que Deus requer que a gente lide com o estresse? Tem aqui uma passagem muito interessante em Provérbios 8, Provérbios capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte, olha só, feliz o homem que me dá ouvidos, o Senhor falando com a gente, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Ou seja, qual é o homem que é feliz? É aquele que dia a dia está velando, buscando as portas do Senhor e esperando nas ombreiras da entrada do Senhor, ou seja no templo, ou seja, naquele lugar na sua casa onde você tira para ter o seu tempo com Deus, né? Então esse provérbio é de muita sabedoria. Esse homem que faz isso, ele é feliz, ele é considerado abençoado, uma pessoa que faz isso. Então, a pergunta é essa, nós podemos lidar de modo bíblico, ou seguindo a orientação de Deus, com o estresse? Sim, nós... tem muita gente que busca as Escrituras como uma palavra de conforto e de orientação. Mas tem muita gente que entra naquela história do pensamento positivo.
vamos ter um pensamento positivo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter um pensamento negativo, mas será que só o pensamento positivo resolve? Será que só a pessoa ter pensamento positivo, será que resolve? Se durante o dia vem as atormentações que botam pensamentos maus, né, na cabeça da pessoa, a pessoa pode até nem abrir a boca, mas só os pensamentos maus que vêm das circunstâncias que estão afetando a pessoa, certamente já o propósito de pensamento positivo vai para o espaço. Então, não é só o pensamento positivo, é muito mais que isso. É a oração e o relacionamento com o Senhor. Então, durante o nosso estresse, Deus não está ausente. Ele está presente, só que a gente é que tem que parar para buscar e refletir no Senhor, e aí Ele acalma o nosso coração. Outra canção que a gente cantou, a gente já cantou aqui, e que é uma canção que me conforta muito de ouvir aquela música do Anderson Freire, que ele diz: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Eu tenho mandado isso para quem tem o internet na igreja, e tenho mandado para muito mais gente. Então, na verdade, o que ele diz na música dele? Ele diz que ele só vence o pecado, ele só vence a iniquidade, ele só vence o inferno, até isso ele fala, ele só vence tudo isso na presença do Senhor. A música dele é tremendamente ungida, porque é realmente o que ele diz na música dele, é a verdade, a gente só vence todas essas coisas na presença do Senhor, se a gente estiver buscando estar na presença do Senhor. Então, os versículos na Bíblia que tratam do estresse, tem 3 deles que eu apontei aqui, que eu incluí para a gente pensar neles, raciocinar neles. Né? Diz aqui, em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Deus não está falando, olha, não andem ansiosos só pelas pequenas coisas, ou pelas grandes coisas, ou não andem ansiosos só enquanto você está trabalhando e fica ansioso enquanto está em casa. Ele não diz isso, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, fazerem o quê? E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja só, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí o que ele diz? E a paz de Deus, que excede, vai mais além de todo o nosso entendimento. A paz de Deus, ela não é inteligível, a gente não consegue entender a paz que vem de Deus no momento em que a gente está angustiado. De repente vem uma paz no nosso coração quando a gente busca e a gente diz: Senhor, eu te dou graças, eu te peço, Senhor, tira essa ansiedade, tira esse estresse de mim, tira a ansiedade do meu coração, tira os maus pensamentos da minha mente. Então, ele diz que quando nós apresentemos os nossos pedidos a Deus, ele diz que a paz de Deus, que vai muito além de todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, isso é uma promessa de Deus, não é promessa de ninguém mais, é uma promessa de Deus. A paz de Deus que excede o nosso entendimento. A gente não pode entender como é que ainda há pouco eu estava triste, estava arrasado, né? Estava cansado, estava estressado, daí a pouco a gente ouvindo a palavra de Deus, ouvindo um cântico de louvor, aí a paz de Deus, que ela excede o nosso entendimento, entra, acalma o nosso coração. Então diz, nosso coração, e não só o coração, ele diz aqui, e a mente, e acalma a nossa mente em Cristo Jesus. A outra passagem vem do profeta Isaías, que diz o seguinte: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Perfeita paz, ele não está dizendo que é uma paz de 5 minutos, não. Em perfeita paz, guardarás em perfeita paz aquele, ou aquela pessoa, cujo propósito está firme, porque em ti confia. Se o nosso propósito está firme e a gente confia que o Senhor é capaz de nos ajudar a sair de qualquer problema,
ainda que não seja da forma que a gente quer, porque a gente às vezes quer dar ordem a Deus para Ele fazer o que a gente quer. Não é? Mas é Deus que encontra a maneira de mostrar para a gente, olha, não é o que você queria que vai resolver o seu problema, não, é o que eu estou fazendo na sua vida. Então ele diz aqui, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Está lá, Isaías 26, 3. E a terceira passagem está em Salmo 62, 1 e 2, que diz assim, a minha alma descansa somente em Deus. Não está dizendo que a minha alma descansa quando eu vou para o baile ou quando eu vou... A alma descansa também quando nós não fomos para o piquenique no sábado, a gente não passou um dia feliz lá, Deus foi tão maravilhoso que não estava nem tão quente, estava soprando aquela brisa, nós não tivemos um dia ali de paz, de tranquilidade. Então diz, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Quer dizer, isso tudo acontece como resultado da nossa salvação, porque se a gente não crê, a gente não é salvo. Se a gente não é salvo, a gente está rechaçando ou está rejeitando a nossa dependência de Deus, não é isso? Então diz assim, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura e jamais serei abalado. Aqui foi Davi. Davi, nas agonias, nas aflições que ele passou na vida dele, ele declarou, inspirado pelo Espírito Santo, declarou, somente em ti, Senhor, eu tenho, a minha alma descansa, somente em ti a minha alma descansa. A segunda parte desse estudo, para não ficar muito prolongada, as precauções que a gente deve tomar contra o estresse, se a nossa identidade está em Cristo, e se os nossos recursos a gente vai buscar em Cristo, Ele vai nos dar discernimento e sabedoria de como é que a gente deve se precaver quanto ao problema do estresse. Isso vai ser tomado na semana que vem. Mas eu quero ler o Salmo 121 para a gente digerir o Salmo 121, quando a gente for para casa. Salmo 21, aos que vão assistir esse vídeo, eu recomendo Salmo 121, é um salmo curto, né? E a gente pode usar o Salmo 121 como oração. Toda vez que a gente estiver preocupado, toda vez que a gente estiver estressado, toda vez que a gente tiver o que seja, que não serve para o benefício da nossa vida, a gente busca o Salmo 121 como oração, que diz o seguinte, diz aqui, elevo os meus olhos para onde? Para os montes. Né? De onde virá o meu socorro? Essa é a pergunta. Nós já estudamos esse salmo aqui há um tempo atrás. De onde virá o socorro? Se a nossa identidade está em Cristo, está no Senhor, a gente vai buscar o nosso socorro em quê? De falar com um cara ali que é esperto em assunto de pensamento positivo. Né? Tem muita gente aí que o negócio do pensamento positivo já alastrou também de uma tal forma que as pessoas pensam que fazendo yoga pode até ajudar. Um yoga pode até ajudar, mas não vai resolver o problema da nossa alma. Dá um joinha aí. Quem cura a nossa alma é o Senhor. Então diz aqui, de onde virá o meu socorro? Aí a resposta está aqui, o meu socorro vem de quem? Do Senhor. Vem do Senhor, que fez o quê? Fez a terra e o céu. Que fez o céu e a terra. Se Ele é o Senhor, que fez todo o universo e que controla tudo isso aí, e que além de controlar todo o universo, se Ele controla a nossa vida, será que esse Senhor, mesmo nosso Criador, não tem a capacidade de botar a paz no nosso coração no meio das aflições? Né? Então, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o versículo 13, o que diz? Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Então está aqui, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É Ele que leva a gente a se tocar e na hora que vai
fazer alguma coisa que o nosso pé vai escorregar, é Ele. Quantas vezes, às vezes a gente pensa que o Senhor está no controle só dos grandes problemas da nossa vida, quantas vezes até caminhando na rua, você está caminhando despercebido ou desatento, de repente você vê um negócio ali, você desviou, parece que é uma coisa instantânea, né? Não parece que é uma coisa instantânea, mas é o próprio Senhor que diz que Ele guarda o nosso entrar e o nosso sair. Então está tudo concordando dentro do que diz a Bíblia. Ou eu creio ou não creio. Não tem como viver com uma perna aqui e outra perna lá. Então ele diz, não dormitará aquele que te guarda. Ele não dorme. A gente tira um descanso, vai dormir, mas ele não dorme. Aí o versículo 4 diz o quê? É certo que ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aí, olha que promessa enorme no versículo 5. O que diz o versículo 5? O que diz o versículo 5? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, quando a gente estiver aflito, estiver agoniado, tiver o que seja, na nossa oração, usando o Salmo 121, a gente diz, Senhor, aqui está a tua promessa. O Senhor diz que o Senhor é quem me guarda e que o Senhor é a minha sombra, a minha direita. Ou seja, o Espírito de Deus está me conduzindo, está caminhando junto comigo. Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor é quem me guarda. Por favor, Senhor, eu agora vou sair, vou passar lá no Brasil, por exemplo, vou sair, vou ter que ir na cidade, né? Então, como lá agora tem assalto toda hora, eu estou falando isso porque tem gente lá no Brasil, tem assalto em toda hora, em todo lugar, não tem mais um lugar que a gente viva tranquilo. Então o que acontece? Ao sair, Senhor, me guarda, aqui está escrito que o Senhor é quem me guarda. Quantos milhões de pessoas saem à rua e não são assaltados, ou nunca foram assaltados? Será que é por acaso? Enquanto que outros milhões estão sendo assaltados dia a dia, é porque o Senhor é quem guarda. No versículo 6 diz, de dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. Aí o versículo 7, outra vez fala de guardar, mas no sentido espiritual. O que diz o versículo 7? Fechei aqui. O Senhor te guardará de quê? De todo mal. Ele guardará a tua vida. Guardará a tua alma. Aqui está falando que Ele está guardando a gente do ponto de vista espiritual, para que a nossa alma não fique aflita, para que a nossa alma não fique triste, para que não exista sentimento de tristeza por nada, porque não vale a pena nessa vida a gente se entristecer com nada, porque qualquer coisa pequena que se passa na vida, porque tudo que passa no dia a dia da nossa vida não é tão grande quanto a misericórdia e o amor de Deus. Tem alguma coisa ruim que se passe na nossa vida que seja capaz de ultrapassar o amor e a misericórdia de Deus por nós? Não existe. Então, diz aqui, o Senhor te guardará de todo mal. Ele não está dizendo assim, Ele te guardará só para o cara não te assaltar na rua. Não, Ele te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. E aí o versículo 8, que é o último, ele diz, o Senhor guardará o quê? A tua saída e a tua entrada. A tua saída e a tua entrada, desde agora e até amanhã? Não, desde agora e para sempre. Você vê que ou a gente crê, não existe de viver com a nossa identidade em Cristo se a gente viver afanado pelos problemas do dia a dia. Qualquer problema de qualquer natureza que acontecer, aí está um ótimo salmo para a gente orar. Qualquer problema que tiver que acontecer, o Senhor é o que guarda a gente, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista da nossa alma. Então, de tudo, ao entrar, ao sair, ao fazer qualquer coisa, Senhor, eu estou com um pensamento aqui, eu estou preocupado porque eu tenho a diabetes. Eu tenho a diabetes ou eu estou me tornando diabético. Senhor, eu estou com um problema na minha próstata. Senhor, eu estou com uma doença não sei o que. É óbvio que você vai ao médico, mas o médico, ele não é ele que te dá a vida.
Não é o médico já decretou na vida de várias pessoas de dizer o seguinte, ó, esquece, bota o sujeito ali no canto, porque daqui a 2 dias ele morreu, e o sujeito não morreu dentro de 2 dias, não morreu dentro de uma semana, e vai morrer o dia que o Senhor quiser levar ele. Então não existe médico, não existe ninguém na face dessa terra que tenha poder sobre a nossa vida. É o Senhor que tem este poder. Se é o Senhor que nos guarda e que tem esse poder, qualquer que seja o problema que a gente passa, qualquer que seja a ameaça de doença, vai tomar o remédio? Vai tomar o remédio. Mas até para tomar o remédio a gente tem que ter sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é que vai te mostrar qual é o remédio que é bom e qual é o remédio que vai consertar uma coisa e estragar a outra. Até nisso precisa de buscar a sabedoria de Deus. Porque se você for na onda de muito médico, eu não estou dizendo que os médicos não servem, não é isso. Mas a medicina, a indústria farmacêutica, ela está preocupada em vender o remédio, né? Eu fico indignado quando eu pego um pacote daquele de remédio, uma caixa de remédio, aí vem um negócio do tamanho do molho, você abre aquela coisa lá e vem, olha, isso aqui pode causar isso vem uma lista de 300 coisas. Ora, você está tomando um remédio para resolver o seu problema ou para causar 1 milhão de outras coisas? Então, até nisso, a gente precisa da sabedoria de Deus para buscar a orientação certa, com o médico certo, com o médico que tem sabedoria, com o médico que vai te dar remédios e que possam ajudar. E você cuidar da sua diabetes, você cuidar do que seja, mas entender que é o Senhor que nos livra de todo mal. A doença é um mal ou é um bem? A doença é um mal. Está escrito aqui que Ele nos livra de todo mal, ou eu creio que Ele é capaz de me curar do meu problema, né? Eu faço a minha parte e Ele vai fazer a parte que é impossível para o homem. Ele vai fazer a parte dele, porque está escrito que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou eu creio nele, ou então eu vou ficar por conta das coisas, né, do dia a dia, né? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Eu vou orar para... Eu queria contar um negócio aqui, uma coisa depois. Mas aí tem que falar alto para ser o testemunho para gravar. Não é então tem que orar primeiro para depois desligar. Então vamos orar primeiro para depois desligar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua orientação, te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor conosco. Senhor, ensina-nos a viver, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não permita que a gente se estresse como a gente tem se estressado neste mundo, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos a sua paz, não a paz do mundo, porque o Senhor não nos prometeu a paz do mundo, o Senhor prometeu a sua paz. E o Senhor mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, portanto, Ele prometeu que Ele está conosco todos os dias. Então, Senhor, o Senhor é aquele que está conosco, é o que nos guarda, é o que nos cuida. E nós te agradecemos pelo seu amor e te pedimos, tenha misericórdia de nós e abra a nossa mente para a gente viver segundo a sua palavra. Assim oramos, agradecidos, e queremos, Senhor, pedir a Ti que afaste toda a opressão do mal, todo espírito de maldade que faça com que a gente viva estresse, porque também sabemos, Senhor, que a opressão espiritual gera estresse, e nós te pedimos que o Senhor reprima a Satanás, porque o Senhor é quem tem poder de fazê-lo, para que a gente viva debaixo das suas mãos e na sua paz. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Então agora a gente